Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Kentamura e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. Você já deve ter visto alguns vídeos ou vários vídeos onde eu falo do ego e eu falo que a gente precisa ter muita atenção, né? Precisa aprender a identificar o ego, pois ele sempre age de uma forma muito ardilosa, né? Muito disfarçada para que a gente não perceba, não é? Mas o ego existe porque nós estamos num plano dual. Então, neste mundo de terceira dimensão, né, que é o mundo dual, o mundo da dualidade que a gente fala, né, então é importante também entender uma armadilha que existe por estarmos no plano da dualidade. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Nenhuma mudança real acontece sem a prática, não é? Então, se você gosta dos nossos conteúdos e quer saber como eu faço para colocar tudo isso em prática no dia a dia, você precisa conhecer o processo de reprogramação mental Evoluir 369. Este processo pode realmente transformar a sua vida. Para mais informações, vou deixar aqui nos comentários um link de acesso que vai te levar a um outro vídeo, onde você vai entender melhor o que é esse processo Evoluir 369, que vem ajudando e transformando a vida de tantas e tantas pessoas. Então o link vai ficar aqui abaixo nos comentários, tá bom? Para você que me acompanha aqui no canal, já deve ter visto algum vídeo onde eu falo sobre a dualidade, não é? E para você que não me acompanha, eu vou deixar aqui também no final um link de um vídeo onde eu falo especificamente sobre a dualidade, ok? E aliás, para quem me acompanha e para quem não me acompanha, te convido a assistir a minha participação no podcast Saúde Energética, que foi ao ar nos últimos dias 7 e 9 de janeiro, tá? Onde eu falei muita coisa sobre o ego, né? Eu reforcei muito sobre esse assunto, ajudei a entender muitas coisas ali, tá? E eu acredito que você vai gostar bastante, tá? Foram 2 programas de 1 hora cada um, tem muita informação, tem muito conteúdo lá. Tá? Eu vou deixar o link de acesso a esses vídeos aqui nos comentários também, mas se você procurar no YouTube pelo canal Saúde Energética, tá? Você vai ver diretamente outros vídeos, né? Te recomendo também que se inscreva no canal dos meninos, do Rafa Macedo e do Pércio, tá? São pessoas maravilhosas, fazem um trabalho fantástico também e muitos trabalhos de bastidores também, muito legal, tá? Vale muito a pena. Então, depois também dá uma passadinha e confere a minha participação nesses 2 programas. E foi exatamente neste segundo podcast que eu comentei sobre a dualidade, né? E que a dualidade não existe sem o ego e vice-versa, ou seja, não existe o ego sem dualidade. É por isso que diversos ensinamentos espirituais ensinam que a gente precisa ir aprendendo a se desprender do ego, né, para que a gente caminhe cada vez mais para a unicidade, para o estado de unicidade. Mas, para entender o nosso bate-papo de hoje, vamos dar um repasse rápido no que é a dualidade. A dualidade é a existência de 2 lados, que nós chamamos de opostos. Esse conceito de opostos é necessário muitas vezes para que a gente, enquanto estamos aqui neste plano dual, compreenda muitas e muitas coisas. Por exemplo, a gente só conhece o forte se nós vermos o seu oposto, o fraco, né? A gente só conhece o alto se a gente reconhecer o baixo. A gente só compreende o frio se a gente conhecer o calor e assim por diante. Então, no mundo dual, tudo tem o seu contraponto. Portanto, neste plano e em um determinado grau, precisamos sim da dualidade para compreender muitas coisas. E é claro que no mundo dual existem os opostos para tudo que a gente imaginar, inclusive para os nossos sentimentos, certo? Não é bem assim. Você já percebeu que não é tão fácil assim determinar os opostos nos sentimentos?
Por exemplo, o oposto da alegria é a tristeza, a amargura ou a apatia? E se a gente disser que é a tristeza? Mas a tristeza não é o oposto da felicidade? E o oposto da raiva seria o amor? Mas o amor não é o oposto do medo? E o oposto da inveja seria o altruísmo? Mas o oposto do altruísmo não é o egoísmo? E talvez você até tenha alguma palavra certa para cada sentimento. Mas percebe que não é tão fácil assim a gente colocar opostos nos sentimentos? Não é tão fácil assim a gente viver a dualidade em relação aos sentimentos? Pois é, essa é a armadilha da dualidade. Porque no momento que a gente acredita que existe mais de um oposto para o sentimento, a gente entra num problema ainda maior, porque fica mais difícil de compreender o que nós estamos sentindo. Você quer ver uma coisa? Você já passou por um momento onde você não sabia identificar se o que você estava sentindo era alegria, felicidade, êxtase ou sensação de realização? E ao contrário, onde você não sabia se era medo, ansiedade, amargura ou tristeza. Então, às vezes é difícil entender o que nós estamos sentindo, não é? E para a mente humana, não entender o oposto se torna um problema maior, porque, como eu disse, a gente só compreende as coisas através da dualidade. Se eu não sei definir o oposto, fica difícil compreender o que eu estou sentindo. Além disso, e se houver mais de um oposto? Se o oposto do amor é o medo e o ódio ao mesmo tempo, isso dá um bug na mente. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de compreender os nossos sentimentos. Mas por que será que isso acontece? Por que será que os sentimentos são tão complexos de entender e de compreender? O que acontece é que o que nós sentimos vem da alma. Os sentimentos não fazem parte do mundo dual. Os sentimentos não são uma construção, uma criação da dualidade. Isso porque os sentimentos não possuem, na verdade, os seus opostos. Somos nós que precisamos dar os opostos para compreendê-los. Então, assim, a gente cria nomes e assim a gente cria os opostos para cada sentimento que estamos tendo. Uma outra coisa que ajuda a compreender isso é que, na verdade, não existem sentimentos ruins. Toda sensação ruim que nós temos e que nós chamamos de sentimentos, como raiva, tristeza ou amargura, por exemplo, são, na verdade, a polaridade de um sentimento bom, assim como a escuridão é apenas a ausência de luz. Pense da seguinte forma: espiritualmente somos perfeitos em todos os sentidos, pois todos somos parte do todo, certo? Sendo nós perfeitos, o mundo espiritual verdadeiro também é perfeito, entende? Então, como poderia haver coisas, sentimentos como tristeza e medo no mundo perfeito? E por que é importante compreender isso? Porque a partir do momento que nós entendemos que os sentimentos negativos são, na verdade, falsos, a gente também chega à conclusão que para sair do estado que nos desagrada, basta permitir mudar isso dentro de nós. Não depende de ninguém, não depende de nenhuma condição, não depende que nada aconteça. Não se diz que para sair da escuridão basta olhar para a luz? Pois então é a mesma coisa. Procure olhar para a luz. Mas o que seria isso? Procure olhar para o que existe de bom em sua vida. Mais do que isso, coloque peso no que existe de bom em sua vida. Você quer um exemplo? Se o problema é financeiro, por exemplo, reconheça o que existe de bom em sua vida, a saúde que você tem, o fato de poder ver, ouvir, de falar, de escutar. Ah, mas isso eu já ouvi, isso é clichê. Bom, só vai ser clichê se a gente não der o peso que deve dar a isso. Por acaso você sabe quanto uma pessoa cega gostaria de enxergar ou quanto uma pessoa surda gostaria de ouvir? Não, né? Mas tenho certeza que você sabe que o que você tem é uma bênção. Então, dê o peso a essa riqueza que você tem. Se o problema é de relacionamento, perceba em primeiro lugar que tudo o que você espera ou deseja na outra pessoa, você pode dar a si mesmo, a si mesma. Além disso, cuidado com as reclamações
e procure olhar para as virtudes de seu parceiro ou de sua parceira. E lembre-se que assim como a pessoa que está com você, você também comete erros e tem muito a aprender e evoluir. Se o problema é profissional, reconheça e sinta a gratidão por ter um trabalho, quando muita gente não tem o trabalho, não tem um sustento, né? E não estão conseguindo se recolocar no mercado profissional. Olhe para a luz, agradeça pelo que tem, pois somente assim novas oportunidades virão. Os sentimentos negativos, embora falsos, como eu disse, servem como um sinal de que está faltando o quê? Está faltando luz naquela parte da vida. Então, ao invés de ficar quase que curtindo essa dor, de ficar tentando descobrir o que está sentindo, de tentar descobrir que dor é essa, simplesmente busque a luz dentro de você. Em outras palavras, não tente descobrir a escuridão, pois ela não existe. Ao invés disso, apenas permita a luz entrar. Comente aqui se você viveu momentos onde algo na sua vida mudou apenas porque você passou a focar na luz, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, você já sabe, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. E lembre-se que os sentimentos negativos apenas fazem parte do mundo em ilusão. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir. Opa, estou voltando aqui para te falar o seguinte. Você sabe que tudo é um processo, não é? Até mesmo para praticar todos esses ensinamentos que a gente fala aqui no canal, também é um processo, certo? Pensando nisso, após muitas pessoas me pedirem e muitos meses de dedicação, nasceu um processo de reprogramação mental que eu fiz para você e que nada mais é do que o que eu aplico na minha própria vida. Então, se você quer conhecer mais, clique no link que eu vou deixar aqui nos comentários, ok? Desejo que este processo te ajude realmente a fazer grandes transformações na sua vida.